Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui para gravar um vídeo falando sobre o feudalismo. Mas antes, galera, se você gosta do canal, se inscreva, ativa o sininho, já deixa seu like agora no começo do vídeo e chama o maior número de pessoas que você conhece para acompanhar nosso canal. Que a gente não fala só sobre história, a gente fala sobre outras coisas, às vezes também. Mas hoje a gente vai falar sobre o feudalismo, certo? O feudalismo ele foi um movimento que começou na Idade Média. Isso, a Idade Média é aquele período que começa lá com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e termina com a queda do Império Romano do Oriente. Pronto, para quem não sabe, o feudalismo ele começou nesse período. Por quê? O que aconteceu? Os povos chamados bárbaros, que eram aqueles povos que viviam fora dos domínios dos romanos e não falavam latim. Isso, se você achava que os bárbaros eram bárbaros porque eles eram violentos, agressivos, matavam, roubavam, faziam, aconteciam, ele também fazia isso, né? Mas eles não eram chamados de bárbaros por conta disso. Eles eram bárbaros porque todos os povos que viviam fora dos limites das fronteiras dos romanos e não falavam latim, que era a língua oficial dos romanos, eram chamados de bárbaros. Dentre eles estavam os germânicos. Dentre os germânicos ou germanos estavam um monte de povos. Godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, bretões, saxões, herulos, suevos, noruegueses, enfim, um monte que eu não vou falar aqui porque, quer dizer, eu já falei, né? Mas eu não vou explicar cada um aqui porque dá muito trabalho. Um dia que a gente for falar sobre povos germânicos, talvez eu fale sobre isso, certo? Com a invasão desses povos ao Império Romano do Ocidente, muitos povos que viviam nas cidades ficavam com medo por causa da fama que eles tinham ouvido falar que os bárbaros tinham, de matar, de esquartejar. Então, muitos fugiram para o campo, ocasionando o que a gente chama hoje de êxodo urbano, que é o oposto do êxodo rural, né? O êxodo urbano é quando a pessoa sai da cidade e vai para o campo. E o êxodo urbano é quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade. Nesse momento, a economia da Europa ela entrou em decadência, pelo menos nas cidades. Por quê? Porque como não tinha gente, ou pelo menos tinham poucas pessoas vivendo nas cidades, né, por causa do grande êxodo urbano que teve, o comércio se enfraqueceu e os indivíduos foram viver nos feudos, que eram construções, castelos, né, normalmente, e que tinham posse de terra sobre um senhor feudal. Para quem não sabe, o senhor feudal ele recebia aquela posse de terra de um rei. Inclusive, eu estou chamando ele de senhor feudal, mas o rei era senhor feudal dele também. Por quê? Porque todas as terras do reino pertenciam ao rei. Então, se o rei tinha dado aquela posse de terra para alguém, tinha doado aquele benefício, como se chamava na época, para alguém, aquele indivíduo ele era servo do rei. Certo? Existiam duas maneiras de tratamento durante o feudalismo entre os caras que recebiam a doação de terra e os caras que trabalhavam na terra. Os caras que recebiam a terra eram chamados de senhores feudais e os caras que trabalhavam na terra eram chamados de servo. Mas como é que fazia para o cara ser servo de um senhor feudal? Bom, muita gente acha que era só chegar lá e falar: eu quero ser seu servo, meu senhor. Pode ser? Poderia até ser assim, mas na prática não era tão fácil. Por quê? Porque o cara que se oferecia para ser servo, ele tinha de passar por um ritual chamado ritual de homenagem, na qual o senhor feudal dizia se aceitava ou não aquele indivíduo como seu servo. Porque o senhor feudal tinha obrigações com o servo e o servo tinha obrigações com o senhor feudal. Era uma relação de troca. O senhor feudal dava proteção e moradia ao servo e o servo trabalhava e dava, entre aspas, conselho quando era necessário ao senhor feudal. O conselho, quando eu falo, é sobre as terras. Dentro do feudo existiam basicamente 3 divisões de terra. Vocês vão encontrar em alguns livros aí até 10 divisões, mas eu acho isso totalmente desnecessário. A divisão era a seguinte: próximo ao castelo chamava-se de manso senhorio, que eram as terras que pertenciam ao senhor feudal, em que o servo tinha a obrigação de trabalhar de 1 a 3 dias por semana e tudo que era produzido daquele pedaço de terra só poderia ser consumido pelo senhor feudal. A outra posse de terra era o manso servil, que era um pouco mais distante do castelo, porém, para que o servo pudesse ter direito a consumir alguma coisa, ele tinha de dar uma parte da produção ao senhor feudal. E normalmente ele dava 1/5. Existiam feudos que cobravam metade, existiam feudos que cobravam 1/5. Não dá para saber exatamente, tá certo? E a outra posse de terra chamava-se terras comunais, que eram as terras que poderiam ser usadas tanto por senhores feudais quanto por servos. Lembrando que todo feudo pertencia ao senhor feudal, então ele poderia usar qualquer terra, mas quando eu falo é compartilhar com o servo, tá ok? No manso comunal ou terras comunais, como eu acabei de falar, tá? Estavam os bosques e os locais para diversão, digamos assim, dentro do feudo. Na época do feudalismo existiam também os indivíduos que prestavam serviços ao senhor feudal, que eram chamados de vilões. Ah, mas os vilões são aqueles caras malvados que a gente vê hoje aí, nos filmes são, mas na vida real e na época, pelo menos, do feudalismo não eram assim, tá? Os vilões eram aqueles indivíduos que viviam nas vilas e iam trabalhar no feudo, receber pelo seu trabalho. O senhor feudal não tinha nenhuma obrigação de proteção ou moradia com o vilão, e o vilão também não tinha nenhuma obrigação de trabalhar para o senhor feudal, ele só ia quando ele queria. Nesse período também existiam os chamados marginais.
Já sei o que você pensou, é aquele indivíduo que rouba, que mata, que prende. Hoje realmente é isso, né? Mas naquela época os marginais eram os indivíduos que viviam à margem, assim como hoje também, né? Porque os criminosos eles estão o quê? À margem da lei, então eles estão infringindo a lei. E no feudalismo os marginais eles viviam à margem da sociedade. Os indivíduos não tinham nenhum tipo de assistência, nem do rei, nem do senhor feudal. Dentro do feudo, os servos tinham algumas obrigatoriedades também com o senhor feudal. Dentre essas obrigatoriedades, alguns compromissos. Dentre eles estavam a talha, a colveia, a banalidade, a mão morta, a captação que eles pagavam à igreja e o tostão de Pedro que ele também pagava à igreja. Como é que ele pagava em dinheiro? Não, ele pagava em alimento, porque apesar de existir dinheiro nessa época, ele não era muito utilizado, né? O comércio na cidade estava enfraquecido. Então a relação era basicamente de escambo, de troca de um produto pelo outro, sem envolver quantia em dinheiro. E a outra taxa que eu acho muito engraçado era a captação. O que era a captação? A sociedade do feudalismo, né? A sociedade da Idade Média, era uma sociedade trinária, dividida em 3 camadas, certo? Clero, nobreza e burguesia. O clero tinha a obrigatoriedade de orar e proteger o povo. A nobreza tinha a obrigatoriedade de proteger e lutar para defender os seus territórios. E nós, burgueses, tínhamos a obrigatoriedade de trabalhar. Então, se a obrigação da igreja, do clero, era orar e eu não morria, né? Durante um ano eu tinha de pagar uma taxa à igreja porque eu não morri. Isso eu não morria porque a igreja fez a parte dela, que era evitar que qualquer mal me acometesse, né? Parece engraçado, mas não era engraçado. Vale lembrar que o feudalismo ele não acabou definitivamente com o fim da Idade Média. O feudalismo ele só começa a acabar de verdade com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, que mudou o panorama econômico, que já tinha sofrido mudanças desde a Idade Moderna, e o que acabou enfraquecendo o regime feudal foi justamente o renascimento comercial que aconteceu com o restabelecimento das relações econômicas entre Ocidente e Oriente, com o fim das cruzadas, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que é que você faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e avisa pra todo mundo que a gente vai fazer o possível pra postar vídeo todo dia. Queria pedir desculpa a vocês aqui porque eu tinha gravado esse vídeo e mais 6 vídeos, só que a imagem ficou ruim, né? Eu não sei por que foi, então eu fui decidir regravar. Beleza? Deixa o like, não deixe de acompanhar o canal, tamo junto, fica aí assistindo porque eu já fui, papai!